Olá, amigos do Livrada, bem-vindos a mais uma entrevista. Nosso entrevistado de hoje é ninguém menos que Paulo Lins, cara. Beleza? Como é que você tá, cara? Beleza, meu velho? Tranquilo? Tranquilo. Vamos falar hoje, então, cara, sobre o clássico moderno que o Paulo escreveu, Cidade de Deus, publicado originalmente em 97. Então, estamos aqui falando de Cidade de Deus 20 anos depois de sua publicação. Primeira pergunta que eu tenho para você é justamente essa, Paulo. Assim, 20 anos depois, cara, como é que você enxerga a sua obra, cara? Posso que deve te perguntar muito isso, assim, né? Porque foi um meio que um divisor de águas, tanto na forma como a literatura sobre esse tipo de assunto entrou na pauta nacional, quanto também o cinema, né? A adaptação da Katia Lund do Meirelles ditou aí novos paradigmas para o cinema nacional, assim, né? Então, como é que você vê tudo isso hoje, cara? Eu vejo que foi um livro que eu não esperava de estar falando sobre ele hoje. Para mim, eu fiz esse livro com a intenção de diminuir a violência nas favelas, de diminuir a violência policial e a violência entre a população, entre as pessoas que entraram para a criminalidade armada, né, no Rio de Janeiro. A minha intenção era só essa. E eu pensei que esse livro ia cair na grade escolar, tanto no segundo grau quanto nas universidades, que os secretários de segurança iriam ler, que os policiais iriam ler, que iam enxergar a criminalidade do modo mais científico, porque esse livro partiu de uma pesquisa antropológica. Então, assim, eu pensei um livro que pudesse esclarecer de como acontece a criminalidade, como se entra para a criminalidade, o perfil das pessoas que estão na criminalidade, como a polícia deveria proceder para tornar esse combate à violência menos violento, diminuir as mortes. A minha intenção era essa. Eu não sabia que esse livro ia se tornar o que se tornou. Queria que eu ia estar aqui hoje falando com você sobre ele 20 anos depois. Foi me surpreendendo, né? Foi me surpreendendo. Hoje o pessoal fala que foi um divisor de água na literatura, que é um clássico moderno, como você falou. Eu vou aceitando, né? Mas a minha intenção era somente social e intelectual, né? Assim, intelectual no ponto de vista de um livro feito em laboratório, dentro da universidade, com pesquisa antropológica, sociológica, para diminuir a violência. Entendi. Sobre o processo dele, inclusive, você estava falando da pesquisa que você fez, na época você catalogou bastante informação, que você estava trabalhando lá com a Alba Zaluar, né? E foi a partir daí que você resolveu fazer esse relato aqui. Mas ao mesmo tempo você também tem a ótica do morador da Cidade de Deus, né? Você, enfim, passou uma parte da sua vida lá. E como é que foi contrapor o que você recebia de relato e a sua vivência? Como é que foi esse filtro aí? Enquanto você é morador, tem a questão de você viver ali, você está vendo tudo, né? Mas você não convive diretamente. Porque dentro de uma favela, ainda mais uma favela imensa como a Cidade de Deus, você não convive com os bandidos todo dia, você não vê, você não sabe o que eles fazem, né? Você não se mistura, né? Aquele negócio, a mãe não deixa andar com o outro porque aquele menino é metido, se envolve com a malandragem e tal. Então os seus amigos são outros, sua vida é totalmente diferente, né? E quando eu parto de uma pesquisa antropológica, uma pesquisa, como é que tem um nome correto que se vai? Pesquisa de campo, né? Quando eu passo uma pesquisa de campo, que eu vou descobrir realmente como se dava as relações, o sistema de relação entre os bandidos e a polícia. Aí que eu fui ver, né? E a minha experiência passa pelo linguajar, passa pelos barulhos que eu escutava e tal, mas lógico que tem a minha vivência ali, eu vivia ali, eu via, não quer dizer que a gente nunca vê, a gente vê e tal, mas entender mesmo o que se passava na cabeça de uma pessoa envolvida na criminalidade foi através da pesquisa, né? Foi através de um estudo científico mesmo. Isso mudou a tua ótica em relação ao teu lugar de morada? Quer dizer, eu já sabia por que nós estávamos ali. Né? A gente vive num país super racista, a maior escravidão que teve no universo, né?
A gente sabe da questões sociais, do poderio de uma classe sobre outra, a gente sabe tudo sobre isso, né? Agora, entender mesmo esse mundo ali, eu só entendi, né, depois que eu fui fazer a pesquisa. Entendi. Com relação aos personagens da Cidade de Deus, eu estava reparando que tanto no Cidade de Deus quanto no Desde que o Samba é Samba, existe muita figura do malandro ali que é muito recorrente nas duas histórias. Mas a diferença do seu malandro, como você retrata, de um malandro idealizado, digamos, de um Mário de Andrade, uma Macunaíma, da coisa do tipo, assim, é que ele é mais pé no chão, digamos. O seu malandro ele é mais marginal também, ele é mais bandido do que a figura do malandro ali, do Macunaíma, assim, né? E como é que você vê essa figura do bandido e do malandro hoje? Você acha que são arquétipos que se aproximam muito? A questão do malandro, o malandro idealizado, aí você vai falar de 1920, vamos botar de 14 para cá, né? Você falou em Mário de Andrade, né? Vamos falar do modernismo para cá. Ali a gente estava vivendo um momento de pós-escravidão, muito pouco, né? Muito tempo ali. E menos de 30 anos, né? Quantos anos fazia, né? De 22 para 89, fazia ali uns 30 30 e poucos anos e tal. Então, o homem livre, né, que ainda não tinha emprego, que ainda não tinha como trabalhar, ainda não tinha... quer dizer, não tinha especialização e tal, então ele vivia da noite, né? Na prostituição, era o cafetão, era o sujeito que vivia de jogo, do baralho, né? Aquele malandro tipo Chopard de Holanda, né? Malandro que vive da noite, calça branca, engravatado e tal. Agora, a criminalidade, a criminalidade ela toma corpo, quando ela vira facção, vira quadrilha, quando ela vira profissional, né? Quando entra o tráfico de armas, sobretudo, né? Aí a malandragem acaba, né? Vira o bandido, né? Mas o malandro, para valer, ele brigava de navalha, né? Era um sujeito capoeirista. Não tô ligando a capoeira à criminalidade não, mas um malandro tipo Brancura, que eu escrevo no Desde que eu Samba é Samba, né? É um malandro que vive de pequenos golpes, de malandragem, de jogo e tal. E agora o malandro do Cidade de Deus já é o bandido mesmo, né? Aquele que está com arma de fogo, que vai assaltar, que vai roubar e tal, né? Agora, malandro na favela é sinal de inteligência. Você é malandro, você é inteligente. Antigamente era isso. Mas hoje não existe mais malandro. Porque não existe mais espaço para isso, né? Não existe mais espaço para malandragem, para você viver de cafetinagem, para você ser cafetão na zona. Isso não existe mais, né? Tem as casas de prostituição, os jogos estão todos estabelecidos e tal. Então a malandragem é uma coisa de rua, de você viver na rua, de você dar a volta, aplicar um 7-1, que o pessoal fala, né? Enganar as pessoas no bom papo ali. Esse era o malandro, né? Entendi. Outra coisa que eu reparei também, em relação tanto no Cidade de Deus quanto no Desde que o Samba é Samba, existe uma influência muito grande dos terreiros de Umbanda dentro das comunidades, né? Então as mães de santo são certas pequenas lideranças comunitárias que existem ali, que acabam as pessoas acabam gravitando ali em torno delas, assim, né? As coisas acontecem, né? Desde que o Samba é Samba, a ação se ocorre em dois pontos principais, né? Terreiro e zona, né? São os dois QGs ali da molecada lá. E isso também passa por uma certa autonomia da comunidade negra nos dois livros, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que você percebeu essa influência da religião afro nessas comunidades? A questão daí, eu estava lendo, na minha época de adolescente, estava lendo muito concretismo e tal. O Haroldo de Campos tinha traduzido O Branco, do Otávio Paz. O Arco e a Lira foi um livro que foi lançado aqui com muito sucesso, né? Lembra? Muito bom, muito bom. E ele falava da questão da cultura, né? Então, você vê, o negro, ele não se inseriu
na sociedade brasileira através do trabalho, que deveria ter sido, né, deveria ser os ricos, né, pelo trabalho, toda a época, desde que o Brasil, nesse aí 500 e poucos anos do Brasil, né, deveria ser deveria ter dinheiro, deveria estar com grana pelo trabalho que fez continuar trabalhando até hoje. Claro. Ele se inseriu pela cultura. E a cultura é uma coisa tão forte que você vê hoje, talvez todas as guerras em si, todas as guerras foram culturais. Território, petróleo, tudo é mentira. Até hoje, por exemplo, se você for ver o mundo hoje, o mundo está todo estabelecido, né? O mundo está todo dividido. Não tem mais briga por causa do petróleo, não tem mais briga por causa de território. A briga é por causa de quê? Porque você um é judeu, o outro é muçulmano, um é negro, o outro é branco, um é aqui no Brasil, um é evangélico, o outro é umbandista ou é candomblessista. Então, as relações culturais são muito fortes hoje na sociedade e sempre foram. Né? Se você pegar até no início no século VIII, por exemplo, né, quando o Império Romano estava conquistando o mundo, que vai para destruir tudo, né? Os judeus ali ainda não eram um povo forte como era. Estou no tempo de São Jorge. Eu estava escrevendo um livro sobre São Jorge, aí me lembrei como São Jorge entrou para a história, né? E foi isso, que era ali o Império Romano querendo destruir tudo, querendo destruir a Grécia, querendo destruir tudo, querendo tudo. Então, a força, o negro entra, né, na sociedade através da sua cultura. E até hoje essa briga continua. Né? A cultura é uma coisa muito forte. No caso do Desde que eu soube Samba, existe esses pontos de afirmação da cultura negra, né? O carnaval, o samba, a umbanda, né? Enfim. Porque, por exemplo, quando você constrói, o Brasil está se construindo, quando tem a independência, aí vai construir uma nação. Dentro dessa nação, o Mário de Andrade, ele saiu daqui, eu estou em São Paulo, saiu de São Paulo, né? Foi para o Rio de Janeiro encontrar o Bandeira, encontrar o próprio Ismael, encontrar ali o Vila Lobos também foi. Eles estavam preocupados da cultura negra não entrar na cultura da nação. Né? O Brasil seria um país branco católico. Né? E estavam preocupadíssimos, isso está no Manifesto Modernista, de procurar o homem profundo. O homem profundo era o quê? Era o negro e o branco. E eles estavam preocupados com isso e tiveram o alívio do entre guerras, né, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, com essa migração europeia para o Brasil, que ia acabar com o autoritarismo português, na época, imperando muito, de destruir tudo que fosse cultura negra, que os imigrantes iam, né, diminuir a escravidão, diminuir essa segregação racial que existia. O Mário de Andrade estava super preocupado com isso. E teve uma reunião inclusive com o Ismael Silva, com o Pixinguinha, com o Senhor, com os sambistas, os músicos da época, lá da Pequena África, porque estavam com medo de destruir. O Mário de Andrade encomendou uma pesquisa, ele como secretário de Cultura de São Paulo, uma pesquisa para percorrer todo o Nordeste, todo o Centro-Oeste brasileiro, para pesquisar os ritmos, as histórias, toda a cultura negra. Ele fez esse trabalho. Entendi. Né? A preocupação era essa, trabalho cultural. Voltando um pouquinho para a Cidade de Deus, existe uma voz muito grande que você dá para os bandidos ali da comunidade, enfim. A questão dos moradores, assim, você não preferiu não abordar ou você não queria misturar os universos? Como é que foi? Quando eu comecei o livro, eu falei assim, eu vim aqui por causa do crime, né? A pesquisa era sobre a criminalidade, o meu foco era esse. Né? Eu queria trabalhar a criminalidade mesmo, eu queria pegar essas pessoas que é uma minoria dentro de toda
de toda a favela, né? São poucas as pessoas que entram na criminalidade. Eu queria pegar esse povo que me assustava mais. Era o que me assustava mais. Era os que matavam, os que morriam. Já pegaram 13 anos de morrer, 14 anos de morrer, né? Agora, transformar isso num relato seria uma coisa. Agora, transformar em literatura que foi difícil, demorei 10 anos, né? E num momento de mudança, um momento super de mudança na literatura brasileira, né? A maioria dos escritores que eram referência na época já estão mortos, que eu comecei a escrever, escritores, né? Ainda não existia essa moçada nova que está aí. Era só eu que estava ali, Milton Tum, Bernardo Carvalho só, que estava começando ali, né? Ainda não existia Marçal Aquino. Marçal Aquino não tinha lançado, Marçal Aquino foi uma referência minha. Bonassi também. Tinha Bonassi, Marçal Aquino, Rufat também não tinha lançado nada, Bernardo Carvalho e Milton Tum. Aí eu estava vendo que a Patrícia Mello também tinha lançado o livro. A Patrícia Mello tinha o Inferno. Tinha Inferno. Ana Maria Miranda tinha Boca do Inferno. Né? Dois infernos juntos aí. Duas mulheres escrevendo no inferno. Então tinha assim, a literatura estava ali no compasso, mas tinha uma polêmica muito grande, ainda que fazia 30 anos da poesia concreta, e o Brasil estava passando por um momento de vanguarda, tudo era vanguarda. A poesia concreta ela renasceu quando fez 30 anos, começou um debate, foi uma coisa. Paulo Leminski estava vivo, eu vim aqui. Cidade de Deus eu comecei praticamente aqui. Eu mostrei o projeto Paulo Leminski, aqui no Largo da Ordem. Tinha um bar aqui, Pavão Azul, não sei. Pavão. Tinha um restaurante que tinha aqui, que a gente vinha beber aqui. Devia ser o Gato Preto. A gente via beber, ele que era conhecido, a gente bebia. Alice Ruiz também, ele levou a gente para casa dele, ele morava num lugar afastado, né? E eu estava começando a escrever um livro e tal. Aí eu me lembro que na época, com essa coisa do concretismo tá de volta, a vanguarda tá de volta, todo mundo me sugeriu, não, escreve um livro sem personagem, bota personagem, tudo que você poderia fazer tinha que ter uma coisa nova, inovadora para dar um tom de vanguarda, né? Claro. Eu procurei os clássicos mesmo, voltei lá para a terceira geração do modernismo, fiquei por ali e tal, e tentei fazer a literatura bem tradicional, sabe? A linguagem bem tradicional, apesar de ter... A linguagem não, a estrutura tradicional. A linguagem é diferente. A linguagem é completamente o registro baixo da gíria mesmo. Da gíria, foi para ali. Mas a estrutura de personagem principal, coadjuvante, a descrever e descrever bem, sabe? Eu procurei seguir os clássicos ali. Lógico que às vezes tem alguma coisa assim, da minha época. É impossível você não mexer um pouco com o coretismo, não mexer um pouco com o modernismo, né? Não é da minha época, mas a gente estava se debatendo muito isso na época. Né? Entendi. E ao mesmo tempo, a maioria das pessoas que conhecem o Cidade de Deus aqui no Brasil, eu acredito que conhece pelo filme, né? Que foi feita uma adaptação bem grande da sua história, né? Vários personagens foram fundidos num só, foi criado um narrador em primeira pessoa, que narrou a história linearmente, assim, uma coisa com arcos que se fecham, né? Arcos narrativos que vão se fechando. Aqui também no livro também tem isso, mas ele faz arcos maiores. Eu ajudei a fazer isso, o Brother Montalbani me pediu ajuda. Como é que foi esse filme para você? Como é que você vê, como é que você, sei lá, entende isso, que as pessoas conhecem a sua história mais pelo filme do que pelo livro, talvez? É normal, né? Porque o filme... Hoje em dia o cinema não está com tanta força como estava na época, né? Porque naquela época tinha lançado Carlota Joaquina, Central do Brasil, e veio Cidade de Deus, depois o Carandiru, e depois, né, veio o cinema, o brasileiro estava voltando com muita força, né? Então, filme tem disso, né? Às vezes está em baixa, mas tem um filme que sobe. O número de leitores foi muito grande porque se lê no Brasil, né? Pelo que o número de leitores no Brasil é muito pequeno, né? Infelizmente é muito pequeno. Então ele foi muito bom. A venda no começo foi assim excepcional. Eu vendi bastante livro na época. E ele continua vendendo, né? Uma coisa que está sempre vendendo. Esse livro ele não para de vender. Agora,
Pelo cinema eu gostei, porque o cinema deu uma força. No começo eu não gostei não, porque eu fui ler o roteiro e eu nunca tinha lido roteiro na minha vida, né? Aí você vê aquela linguagem técnica, né, de roteiro. Eu achei que tinha isso que você falou que fundiu o personagem. Não, acabou com o livro todo, tornou o livro todo, fiquei muito mal e tal. Depois eu vi que o roteiro é excelente. Gribório Mantovani fez um trabalho assim excelente, um trabalho de altíssimo nível, né? Para cinema, foi muito bem filmado. Eu adoro o filme.